Olá, estamos aqui para mais um vídeo, né? E nesse vídeo é um complemento do vídeo anterior. E lá no vídeo anterior a gente fez a instalação do Debian, né? Só que eu não expliquei a parte de onde baixar a ISO, como criar ela no pendrive, né? Para poder estar fazendo essa instalação. Então, assim, vamos aqui, né? Para fazer o download dessa ISO. A gente vai baixar isso do Debian direto do site, debian.org, né? Na tela inicial, a gente já vai ver aqui do lado direito o sistema operacional e o botão baixar, onde a gente vai clicar aqui para download, né? E ele já vai estar trazendo a ISO aqui, que é a ISO Debian 12, versão 5, arquitetura MD64 NetInstall. De acordo, ele puxa isso aqui, na verdade, de acordo com a máquina, né? E essa ISO NetInstall, ela é a menor, né? Que é 629 megabytes. Com ISO pequeno, pode ver que baixa até rápido, né? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ela baixada. Mas também essa NetInstall, ela depende da internet. Então, sempre que for instalar, ele vai baixar muita coisa da internet. Caso a gente queira uma outra opção que não dependa tanto da internet, tem logo abaixo aqui do botão de baixar, tem outros downloads. Nesse outros downloads, a gente consegue estar baixando outros tipos de ISO. Essa aqui foi a NetInstall, né? Que é a mesma lá do botão baixar, e foi a que a gente usou. Mas aqui também tem a opção de ISO, ISO DVD, né? Essa, já cliquei nela, né? Ele vai fazer o download. E esse download é um DVD 1, né? Que é um DVD com mais pacotes, mais completo, né? E não vai depender tanto da internet, só para já trazer alguns programas atualizados, se tiver internet. Mas se não tiver, já consegue instalar o Debian básico com a interface gráfica que a gente escolher, né? Então, essa ISO ela é maior, ela tem 3.7, né? Quase 4 GB. Então, ela demora um pouco mais para baixar, dependendo da internet. Só que ela já tem essa vantagem também, que você não vai depender tanto da internet na hora da instalação. E quando a gente tem uma opção, por exemplo, eu instalando com o XFCE, e já queremos já baixar isso só com o XFCE. Então a gente pode estar usando essa outra ISO aqui, que é Experimente o Debian Live. Esse ISO Debian Live, né? Ele tem uma opção que a gente pode escolher qual interface gráfica que a gente quer. Mas aqui abaixo está mostrando, né? Tem ela com B9, com XFCE, com KDE e outras ISOs Live, né? Como a gente escolheu o XFCE, se a gente quisesse baixar uma ISO diretamente com o XFCE, a gente poderia clicar nela aqui, né? E já vem o download. Pode ver que essa ISO é um pouco menor, né? 3.3 GB, né? E ela é um pouco menor e já vem justamente com aquilo que a gente já vai instalar. Eu gosto de instalar com a NetInstall, né? A internet aqui ela não tem tanto problema com isso. E é bom que a gente configure e pode ser usado para mais coisas, né? Então, eu aconselho usar a NetInstall. Aqui, essa é a parte do download da ISO. E para colocar ele no pendrive, a gente vai precisar de um outro programa. No Windows, igual eu esqueci de avisar, mas nós estamos usando aqui uma máquina com Windows, né? A gente está utilizando esse programinha chamado Rufus. A gente pode adquirir ele no próprio site, que é rufus.ie, né? Aqui ele tem algumas propagandinhas, né? Só que vindo aqui abaixo, já tem a opção de download. Esse Rufus ele vai funcionar mesmo só para o Windows, né? Acho que ele não tem para outra plataforma. Então a gente clica aqui nessa primeira, já vai fazer o download. No caso aqui também eu já tenho baixado, né? Depois desses dois programinhas da ISO e do programa, a gente está pronto para fazer a instalação, né? Essa ISO, se a gente quiser utilizar o método de usar o CD ou DVD para fazer a instalação, também pode. No próprio Windows, a gente pode clicar com o botão direito. E aqui no Windows 11 ele tem esse novo menu, né? A gente pode clicar em mostrar mais opções. Ele aparece esse menu mais completo. No Windows 10, se a gente clicar com o botão direito, já vai aparecer esse menu, né? E a gente vai vir aqui em gravar a imagem em disco.
Aqui a gente já tem a imagem, né? A gente só selecionava qual é a gravadora, colocava o CD ou DVD na gravadora e clicava em gravar. E aí, a partir disso, a gente poderia fazer a instalação via CD ou DVD, né? No caso do pendrive, a gente usa esse programa Rufus. Então, a gente vai clicar com o botão direito, mandar executar, e eu vou sempre executar como administrador, né? Aí sim, apareceu aqui abaixo, né? E ele é bem simples de ser usado. A gente vai escolher o pendrive, no caso eu já tenho um pendrive aqui de 32 GB conectado, né? E vamos, aqui no caso a gente vai deixar em ISO mesmo, né? Vamos selecionar isso. A gente vai lá na parte de downloads, tem aqui o Debian, né? É isso que a gente baixou. Ele já vai fazer uma análise da ISO, já vai dar as opções para a gente fazer a instalação. No caso aqui, ele reconheceu que a ISO e a máquina ela está em MBR, né? E aceita o MBR. E sistema destino BIOS UEFI, né? Caso a gente tenha uma máquina mais moderna, a gente pode estar utilizando o GPT com instalação UEFI, né? Aqui ele já puxa o recomendado para a sua máquina. Vou manter aqui porque realmente foi isso. Minha máquina, ela é uma máquina virtual, mas ela é configurada em MBR. Então são essas duas opções que a gente vai utilizar. Aqui a gente pode dar um nome, né? Que a gente vai querer que fique no pendrive. Ele já dá um nome aqui baseado na ISO, né? Que a gente baixou. Ele já está um sistema de arquivo. Essa parte eu não mexo muito. E aí eu posso clicar em iniciar. Quando iniciar essa criação do pendrive, ele vai apagar todo o pendrive e criar de acordo com o que precisa para fazer a instalação dessa ISO do pendrive. É interessante que utilize um pendrive que não tem arquivos importantes, né? Porque ele vai apagar tudo. E se por acaso tiver, você tem que fazer um backup desse pendrive para poder utilizar esse pendrive justamente para fazer essa instalação dessa ISO. Então, faz o backup dos arquivos, utilize ela e depois, tiver tudo instalado, a gente pode voltar a usar o pendrive normal, né? Aqui eu não vou clicar em inicializar porque eu coloquei um pendrive só para mostrar o reconhecimento dele. Então, tem arquivos meio importantes que eu não vou estar apagando. Mas clicou em inicializar, ele vai começar a barra de progressão aqui até finalizar o processo. Depois é só reiniciar, colocar para inicializar pelo pendrive que ele vai fazer a instalação. E aí entra aquela outra parte do vídeo anterior, né? Então, essa explicação foi na máquina Windows, para quem está utilizando uma máquina com Windows. Eu tenho a outra opção aqui, é para quem está na máquina que é com o Linux, né? Só fechar aqui para poder liberar meu pendrive, porque eu estou utilizando uma máquina virtual. E aqui, essa aqui foi aquela que a gente criou, né? Na aula anterior. E nessa máquina virtual aqui eu já vou fazer a explicação como a gente vai proceder para fazer esse mesmo procedimento, né? De criação do pendrive numa máquina com o Linux. É a mesma forma, a gente baixa isso lá no site debian.org, né? A gente baixa o programa. Só que aqui a gente vai utilizar o Rufus, que é para Windows, a gente vai utilizar um programinha chamado Balena Edge. Então, aqui eu já pesquisei ele, mas o site é esse aqui, ó, hash.balena.io. Então a gente entra nesse site e já vai cair nessa tela, né? A gente vem aqui na opção de download e a gente vai escolher para qual máquina a gente está utilizando. Inclusive o Balena Edge também tem para o Windows, né? A gente pode estar utilizando ele no Windows também. Mas o que a gente vai estar escolhendo aqui é a opção para Linux. Você pode ver, a gente pode ver que tem aqui, ó, a primeira opção, Linux 64 bits, app image, é um tipo de formato, né, app image. A gente clica em download e ele vai estar fazendo o download. E também tem outras opções aqui abaixo para outro tipo de máquina Linux, né, incluindo o Debian, que é o .deb. Para a gente utilizar aqui, a gente vai clicar, ele vai para o site do projeto, né, no GitHub, e bem aqui logo abaixo, que ele já deu a informação do Debian, até a maneira de instalar, né? A gente vai fazer o download desse pacote. Bem aqui em cima tem instalas, a gente vem em downloads,
que ele volta para o site, né? Então essa é a segunda opção aqui. Aqui ele dá o versionamento no GitHub, né? O último é esse, 1.19.21. E aqui traz mais opções de download, né? Para outros tipos de arquitetura, outros tipos de sistemas operacionais. O que a gente quer é esse ponto .deb. No final aqui tem ponto .deb. Então, é para máquina Debian, né? Sistema baseado em Debian. A gente vai clicar nele e fazer o download. A gente já está baixando aqui. Eu já tinha baixado anteriormente, né? Então, se eu vir aqui em download, vou cancelar aqui, né? E vou abrir a parte de downloads. Vou apagar esse que a gente baixou repetido. Então, tá aqui, ó, o app image e o ponto .deb. O app image, ele, para mim aqui, ele não deu muito certo. Por causa que acho que, como a gente instalou essa máquina, não configurou nada ainda, pode estar faltando alguns pacotes. Mas para utilizar ele, primeiramente a gente clica no botão direito, vai em propriedades, aqui em permissões, e a gente vai dar uma permissão para que ele seja executado com um programa. Porque senão a gente só clicar nele, ele vai abrir com um outro tipo de programa e não vai funcionar. Por exemplo, aqui. Deixa eu tirar aqui essa permissão, né? Se você clicar com o botão direito, ele vai dar um outro programa. Ele deu aqui um descompactador de arquivo. E não é isso que a gente quer utilizar, tanto que ele dá até erro, né? Então a gente clica no botão direito, propriedade, permissões, vai permitir que ele possa ser executado como um programa. Clique em fechar. Quando a gente clicar aqui agora com o botão direito, a gente pode ver que tem agora a opção de executar. E se a gente clicar em executar, ele já vai abrir o programa Balena Edge. Nessa tela dele é bem simples, a gente vai adicionar primeiro a ISO, depois adicionar o pendrive e depois mandar fazer a criação do pendrive com o Debian, né? No caso aqui, ele seleciona a ISO, procura ela, tem lá em Downloads, adiciona. Aí a parte que está dando erro para mim aqui, nesse app image, é que na hora que eu coloco a ISO, aqui está aparecendo uma outra mensagem de erro, provavelmente essa aqui, ó, provavelmente está faltando algum complemento de configuração. Como essa aqui é uma máquina que a gente só instalou, não fez nenhuma configuração, e essas configurações que eu quero fazer futuramente, então esse app image não vai dar certo para nós no momento. Clicar OK, fechar. Aí a gente tem outra opção de instalação, que é o ponto .deb, que a gente vai trabalhar bastante com ele, né? A app image é uma alternativa boa também, né? Só que eu prefiro instalar com ponto .deb. Então, se a gente voltar aqui no site, no caso, tá, a gente foi aqui, né? Debian. Aqui ele deu a opção para a gente fazer o download, né? A gente baixou o ponto .deb. E aqui ele já está dizendo como fazer a instalação desse arquivo. Então a gente vai voltar aqui e fazer isso. Para fazer a instalação, a gente pode clicar com o botão direito e abrir terminal. E aqui a gente vai utilizar o comando para fazer a instalação. O arquivo deb, quando a gente está com um sistema bem configurado, a gente não precisa necessariamente abrir o terminal para fazer isso. Também, novamente, como essa máquina ainda não está 100% configurada, se eu clicar só 2 vezes nela, ele vai abrir com descompactador de arquivo. E nem se eu clicar com o botão direito, não tem a opção de abrir a instalação, né? Mas, próximos vídeos a gente vai estar configurando e a gente vai ver muito esse arquivo .deb e a gente vai ver que a gente não precisa tanto do terminal para isso. Então, mas, mesmo assim, a gente pode instalar todo o .deb via terminal. Como seria isso? A gente pode utilizar a gente tem que utilizar uma permissão como administrador, né? Que seria o sudo, que a gente está dizendo que a gente vai executar isso como administrador, porque se a gente usar o comando sem o sudo, vou até usar aqui para a gente ver, né? Como é que a gente faz a instalação? A gente usa o programa apt, e a gente vai dar um ponto barra e começar a digitar Balena. E vou dar um tab para ele complementar, né? apt install, esqueci disso. Tá. Como ser esse comando? A gente está usando um programa chamado apt. E esse comando a gente está usando a função install, que é para instalar, né?
e depois a gente está dizendo o que a gente quer instalar. Como a gente está usando um arquivo que não é via internet, a gente está usando um arquivo local e a gente já está aberto nessa parte, né, parte de downloads, a gente está dizendo que o arquivo que a gente quer é esse balena.hash.deb, que é justamente o que a gente baixou. Se eu der um enter aqui, ele vai tentar executar, mas vai dar erro dizendo que não tem permissão. Que tem que ter uma permissão de root, uma permissão elevada de superusuário para poder executar, né? Então, antes, a gente pode dar um seta para cima aqui, né? E já volta o comando anterior. E eu vou navegar até o começo aqui e vou digitar o sudo, informando que eu quero executar essa função, esse programa, como administrador. Quando a gente dá enter aqui, né? Ele já vai pedir a senha do administrador. Eu vou digitar ela. E aí sim ele já vai começar a fazer a instalação. Aqui tem a barra de progressão, né? Dando a porcentagem, e ele já está fazendo a instalação desse programa. Ó, instalação concluída. Parece que deu um erro aqui, mas acho que não vai influenciar, né? Porque a gente precisa. Então, instalação concluída. Se eu vir aqui em aplicativos e o Hash é um utilitário, é um acessório, né? Já vai estar aqui, instalado. Então eu vou clicar aqui. E aí ele já puxou aquela tela. Vou fechar o terminal, porque não preciso mais dela, né? E aí nessa tela o mesmo procedimento. A gente vai escolher aí, na aqui Flash. Escolhe aí, tá lá em Downloads, no caso, no Downloads. E aqui você pode ver que ele já puxou até mesmo o pendrive. Como eu tenho só um, caso eu tenha mais pendrive e irei escolher outro, eu clico aqui, né? E escolher o pendrive. Essa função aqui não é bom de mexer, essa show in like item. Porque esse aqui ele vai estar selecionando até os discos, né? Então assim, vamos ter cautela para não instalar no disco que a gente não quer, sim no pendrive mesmo, né? Então já selecionou o pendrive aqui, a gente quer, seleciona, e a gente clica em flash, ele vai fazer todo o processo de transferir a isso para o pendrive e fazer ele bootável, né? Aqui a mesma cautela, se tiver arquivos importantes no pendrive, a gente faz o backup, e porque vai formatar, vai perder tudo que tem no pendrive, né? Depois que isso tiver finalizado, também é só reiniciar a máquina e colocar para inicializar pelo pendrive. E aí já entra o processo do vídeo anterior para fazer a instalação, né? Então, aqui teve essa dificuldade um pouquinho do Balena Hash, mas porque a máquina realmente está simples. Nos próximos vídeos eu vou ensinar o pós-instalação, né? Que é fazer a instalação dos programas, codecs, e configurar a máquina para deixar ela como uma máquina funcional para qualquer tipo de situação, né? Uso doméstico, escritório. Então, esse é o segundo vídeo desse projeto e vou estar lançando de pouco os próximos vídeos para a gente estar configurando isso, né? Agradeço a atenção até aqui, até o momento, né? Deixe lá um joinha para mostrar que está curtindo, está aprendendo alguma coisa, né? A intenção maior é passar informação e por mais que tenha vários erros de gravação, né? Não vai ter edição, mas eu creio que dá para tirar muito aproveito aqui das informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.